somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Já testou na hora. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, nós estamos unidos aqui em comunhão nessa manhã, para primeiro participarmos desse café da manhã maravilhoso que está aqui preparado. Eu agradeço a todos que participaram, trazendo coisas, e também iniciando uma nova fase da nossa escola dominical, conforme nós veremos assim que formos lá para dentro, tá bom? Então, o mais importante é estarmos juntos, essa comunhão que temos em Cristo Jesus, esse momento que nós podemos viver agora, não só ao redor dessa mesa gostosa aqui, mas também no dia a dia, no compartilhar das nossas vidas e das nossas famílias. Que Deus nos abençoe nesse ano, que abençoe a nossa escola dominical e que abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Precioso é estarmos juntos, bom e agradável aos olhos do Senhor. Vamos ter uma oração nesse momento. Eu vou pedir para o Osni fazer essa oração para a gente. Graças te damos, Senhor, por este momento de estarmos aqui reunidos na tua casa. Momento esse, ó Deus, de comunhão, de confraternização entre os irmãos. Abençoa, Pai, esse café da manhã que vamos participar, esse alimento, Deus, que possa satisfazer o nosso corpo, Pai, mas mais ainda, Deus, que nós possamos participar sempre mais da Tua Palavra, onde podemos, Pai, aprender um pouco mais a cada dia. Abençoa, Deus, cada irmão aqui representado, cada irmão que se encontra aqui, Deus. Abençoa, Deus, o início da nova escola dominical, que venha a ser uma grande bênção para cada um. Fica conosco, Pai, no decorrer desse dia, em todos os trabalhos que aqui foram feitos, Deus. Tenha a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos participar do café da manhã e às 9h30 a gente entra, tá bom? Então, se você estiver comendo, batendo papo aí, perceber que está começando a tocar as músicas lá dentro, já vai tomando o caminho da igreja, tá jóia? Vamos tomar o café da manhã. Olha, tá chegando mais coisa. Opa!
Senhor Jesus, obrigado por estarmos mais uma vez aqui na tua casa, engrandecendo teu santo nome, ó Pai. Senhor, abençoe o culto de hoje, que nós possamos ter sede da tua palavra, que possamos aprender cada vez mais a tua palavra. Abençoe cada um que está aqui hoje, abre o coração de cada um, que cada um possa te sentir, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados, abençoe o pastor, que ora o seu nome. Mesmo sentados, abram comigo suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa palavra vai nos orientar na meditação desta manhã. Mas mesmo sentados, vamos louvar a Deus mais uma vez. Onde da celeste vida vem descobre o teu poder, vivifica sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, venha a todos conceder, venha a todos conceder. Venha abrir teu santo livro, resplandece a luz dos céus, afugenta todo engano e dos erros livra os teus. Aleluia, aleluia, nossas almas diante de Deus, nossas almas diante de Deus. E gozemos, alegria, vida e luz, alegria, vida e luz. Vamos orar mais uma vez? Nós te rogamos, Senhor, abençoe cada irmão que está aqui presente neste momento. Aqueles que não estão aqui onde eles estiveram, te encontraram, Senhor, esteja sendo guiado por ti, Senhor. Abençoe o teu servo, para ele estar proclamando. Que tudo que seja feito aqui, seja feito para o rigor do teu santo nome. Abençoa, Senhor, as pessoas que estavam enfermas, a receber a tua cura, e já se acham recuperados, Senhor, o Senhor continua abençoando por eles. Aqueles que ainda estão em busca do seu benefício, a cura das suas enfermidades, Senhor. O Senhor possa sarar cada enfermidade em cada coração, em cada alma, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor nos dê a capacidade, Senhor, de amar nossos irmãos, assim como o Senhor nos amou. Fazer a tua vontade na face da terra, caminhar para junto da glória, anunciando a tua palavra a quer que for que esteja presente em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, dá tudo que nós sabemos pedir, mas nós te rogamos em nome de Jesus, aquele que vive em nós para sempre. Amém. Nós temos ouvido incansavelmente nos meios de comunicação as pessoas dizendo que uma pátria só é transformada pela educação. Enquanto o governo não fizer os investimentos necessários, enquanto a própria população não se despertar para o quanto é importante a educação e passar a cobrar isso dos nossos governantes, nós não conseguiremos transformar o nosso país. A Coreia do Sul é um exemplo disso. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil investe algo efetivamente em torno de 7% do seu produto interno bruto, do PIB, né? 7% investe em educação.
A Coreia do Sul, ela tomou a iniciativa, na década de 60, investir massivamente em educação. Quando ela investiu em educação, algo em torno de 21%, ou seja, 3 vezes mais do que o Brasil gasta, 21% em educação. Isso fez com que a Coreia do Sul se transformasse, em menos de 50 anos, em uma das grandes potências do mundo. A Coreia hoje tem uma das menores desigualdades entre as pessoas, ou seja, aquele que ganha muito e aquele que ganha pouco. Por que isso acontece lá? Porque foi investido em educação. Por que a Coreia é um dos países com menos corrupção? Porque investiu na educação. Por que a Coreia tem um grande número de jovens formados e tem o menor número de desempregados entre jovens de 20 a 30 anos? Porque investiu na educação. A educação ela é fundamental. E nesse segundo slide, passa para frente para a gente ver, irmão. A gente pode ver que isso já é algo que educadores, pensadores e filósofos já pensam há muito tempo. Vejam o que Kant diz: somente pela educação o ser humano chega a ser humano. Ele não é nada mais do que aquilo que a educação o fez, né? Ou seja, nós somos aquilo que nós adquirimos ao longo da vida, em termos de conhecimento e de educação. E aqui cabe a gente abrir um parênteses. A educação não é só aquela educação formal que a gente aprende na escola, na faculdade. É a educação como um todo. É a educação que a gente aprende em casa, com os pais. É a educação que a gente aprende nas relações entre cidadãos. Tudo isso forma um bom cidadão, forma um bom ser humano. Ou seja, nós só somos melhores, e isso é o que diz Locke, se nós empreendermos e nos dedicarmos à educação. Veja o que Locke diz: penso que podemos afirmar que, de todos os homens com quem nos encontramos, 9 de 10 são o que são, bons ou maus, úteis ou inúteis, por causa da educação que receberam. Essa é a razão pela qual somos diferentes uns dos outros. Ou seja, é a educação quem nos faz. Se nós não nos dedicarmos a viver uma vida de educação que começa no lar, pais e filhos, que passa pela igreja, instituição divina, e alcança também a sociedade através da escola, faculdade e da educação formal, nós não conseguiremos mudar o patamar do nosso país. E se isso vale para a nossa nação, também vale para a nossa igreja. As igrejas reformadas presbiterianas, espalhadas ao redor do mundo, elas são conhecidas como as igrejas da Bíblia. Ou seja, nós construímos, em quase 500 anos de história presbiteriana, uma relação com a palavra de Deus, de tal forma que todas as outras igrejas cristãs, quando olham para um presbiteriano, dizem assim: aí está alguém que conhece a palavra de Deus. Isso faz parte da nossa identidade. E se nós queremos construir uma nova igreja, nós não podemos renegar todo o passado, a história que nós temos, de uma igreja que é dedicada a aprender, conhecer e pôr em prática a palavra de Deus. Nós, presbiterianos independentes, temos isso por princípio, ou seja, fazer com que a palavra de Deus seja viva em nós, e ao ser viva em nós, molde a nossa vida. Olhando para a Bíblia, nós olhamos para o Antigo Testamento, o texto que nós lemos, e como se dava o processo de educação no Antigo Testamento. Vejam que desde sempre Deus estabeleceu um processo de educação entre Ele e o seu povo, através de profetas, através dos sacerdotes, através dos escribas. Deus se relacionava com eles. E veja o que Richards diz a respeito da educação no Antigo Testamento.
As leis, elas tinham a função de regular as relações entre as pessoas e torná-las em uma nação que vivia sob o governo e orientação direta de Deus. Só está verdadeiramente preparado para a vida aquele que se sujeita a Deus. A relação do povo de Deus no Antigo Testamento com a lei e com os ensinamentos era algo que tinha por princípio inicial regular as relações entre as pessoas, regular a relação entre o crente e Deus, entre o judeu e Deus, mas acima de tudo, prepará-los para a vida, fazer com que eles internalizassem as leis de tal forma que eles as praticassem. E ao praticar as leis aprendidas através do processo de educação no Antigo Testamento, que era algo restrito à família, aos pais, os pais tinham a preponderância no ensino dos seus filhos. Isso é o que Deuteronômio capítulo 6 diz, né? E aí sim, todo o aspecto religioso vinha como suporte para que os pais pudessem trazer essa educação para os filhos. No tempo de Jesus, próximo slide, a gente percebe em Jesus algo novo. Porque Jesus vem trazer uma nova pedagogia, um novo processo de educação. Jesus não se preocupou em deixar nada escrito. Ao contrário de Moisés que deixou as leis, né? Jesus não se preocupou em deixar nada escrito. O que nós temos e sabemos a respeito de Jesus foi escrito por aqueles que andavam com Ele, que aprenderam dele. Ele não tinha essa preocupação, porque a preocupação de Jesus qual que era? Era discipular. Era ensinar através do exemplo. Jesus ensinava pelo exemplo de vida que ele dava. E mais do que ensinar pelo exemplo, ele ensinava pelo amor. Jesus amava as pessoas com quem ele caminhava. E não existe condições, e isso um dos principais pedagogos do mundo, Valon, diz isso, de que para que a educação seja bem sucedida, há necessidade de haver uma relação de afetividade entre o educador e o educando. E Jesus demonstrou isso de maneira muito maravilhosa. A forma como ele amava as pessoas que caminhavam com ele. Os amava e os amava até o fim, disse Lucas. Jesus amava e demonstrava através da sua vida o que aqueles homens e mulheres precisavam assimilar para continuar aquilo que ele estava começando. Ele demonstrava através do seu exemplo de vida, trazia para perto, chamava de amigo. Ele demonstrava a afetividade. É óbvio que um amigo, e o verdadeiro amigo, é aquele que quando precisa também chega e puxa a orelha da gente, né? Amigo que só dá tapinha nas costas não é um nome. O amigo é aquele que vê onde você está indo para o precipício, vai lá, te pega pela mão e fala assim, não vai para esse caminho não, esse caminho vai te levar para um lugar ruim. Jesus fazia isso, porque verdadeiramente ele amava. Existia afetividade na relação entre Jesus e os seus discípulos. Nós precisamos viver isso também. Esse é um grande exemplo deixado por Jesus. Empreender nos nossos processos de discipulado e de ensino na igreja, o amor, a caridade, a boa vontade. Jesus também, quando estava ensinando eles, ele sempre dizia assim, a palavra diz isso, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus ressignificava as ordenanças e as tornava mais humanas, sem hipocrisia e sem ritualismo. O que isso significava? Que para Jesus o que importa é a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é mais importante do que qualquer rito que a gente siga. Porque se a gente se apega a rito na vida, a gente se torna invariavelmente hipócrita ou legalista. E Jesus criticava isso duramente com os religiosos fariseus daquela época.
O processo de educação de Jesus ressignificava a educação, ressignificava a lei, para que as pessoas pudessem vivê-las de maneira mais branda. Jesus diz isso, né? Quando ele dizia: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venham, venham. Jesus chamava as pessoas para compartilhar da sua vida, ressignificava a lei e dava então uma nova possibilidade de vida e de caminhada para aqueles que estavam com eles, né? Jesus, Deus, recrimina toda e qualquer hipocrisia. Fazer coisas que não partam de um coração sincero, de um adorador verdadeiro. E Deus sabe disso. Nós podemos enganar o pastor, podemos enganar o ministro de louvor, podemos enganar o professor da escola dominical, mas Deus nós não enganamos. Porque Deus conhece os nossos corações e sabe se aquilo que nós vivemos está de acordo com o que está lá dentro, ou se é só da boca para fora, né? Muito bom. Jesus, ele buscava despertar nas pessoas uma espiritualidade então que brotava do coração, totalmente contrário à hipocrisia. E João, na sua primeira carta, se lembra dessas palavras de Jesus: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aquele que guarda o mandamento de Deus no seu coração, leva, como nós vimos, Jesus tornava as coisas mais leves, mais humanas, leva uma vida tranquila. Porque o duro é termos que viver duas caras. O duro na vida é você ter que viver de aparência. Porque quem vive de aparência leva uma vida muito difícil. Agora, quando a gente internaliza os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, e os vive com naturalidade, a gente tem uma vida muito mais tranquila. Jesus ressignifica as leis para isso, para tornar a nossa vida uma vida melhor, mais fácil de ser vivida. A igreja primitiva, aquela que está lá registrada no livro de Atos e que viveu os 2 primeiros séculos, a educação também para eles era muito importante. Porque para o povo da igreja primitiva, livro de Atos, século I, século II, não bastava arrepender-se e crer. Isso é o que diz o pastor James Stewart. Eles teriam que ser guiados passo a passo, até que compreendessem sua nova fé e pudessem dar testemunho dela através da vida. Vejam o processo de educação que tinha na igreja no começo. Era um processo em que o discipulado estava fortemente impregnado na vida de todo mundo. Ou seja, quando alguém se convertia e passava a crer, imediatamente essa pessoa era tutoriada por uma outra, que ia acompanhá-la passo a passo ao longo da vida. E vejam, o discipulado não tem nada a ver com tempo. A gente conversou um pouco disso quarta-feira. Não tem nada a ver em a gente vir aqui na igreja, pegar uma revista, um livro e começar a estudar. Não. Discipulado tem a ver com andar junto. E isso a igreja fazia. Quando alguém se convertia, um tutor o acompanhava por determinado tempo, até que ele pudesse caminhar por si só e também se tornar um discipulador. Na verdade, nós somos chamados por Deus para sermos discípulos e fazermos discípulos. Enquanto nós não somos capazes de discipular uma outra pessoa, nós ainda somos, Paulo chama essas pessoas de crianças, que têm uma relação com Deus muito efêmera, muito fugaz, muito frágil. Precisamos crescer na maturidade do nosso relacionamento com Deus, para que possamos experimentar das coisas boas de Deus. A igreja primitiva, ela tinha esse papel. E aqui talvez nos chama a atenção Richards, no seu livro Teologia da Educação Cristã, talvez um dos nossos maiores problemas atuais. O fato de já não mais nos comprometermos individualmente
com o discipulado de uma outra pessoa. A gente atribui isso para a igreja, deixa para o pastor fazer, para professores de escola dominical, ao passo que quando fomos chamados por Jesus, nós fomos chamados por Ele para sermos discípulos e fazermos também discípulos, outros discípulos, sermos discipuladores. Não há outro caminho. Nós temos que nos tornar discipuladores, pessoas capazes de abençoar a vida de uma outra pessoa. De chamar, assim que eu posso começar a caminhar sozinho, eu já vou ajudar o outro que ainda está engatinhando. E assim é o processo de educação, era o processo de educação na igreja primitiva, e para isso precisamos estar atentos. Algumas percepções, João, algumas percepções da igreja atual. Percepções pessoais. Ok? Quando eu digo que é pessoal, você pode concordar ou discordar, né? Mas eu quero passar para vocês algumas das percepções que eu tenho a respeito da educação cristã na igreja atual. Ou a igreja se prende ao formalismo ou à irreverência. Está muito difícil achar o caminho do meio hoje. O caminho da prudência, o caminho de uma relação mais íntima com Deus, em que Deus norteie o nosso processo de educação e a nossa vida enquanto igreja. Assim como o Brasil hoje vive um fla-flu aí, entre esquerda e direita, quem frequenta rede social sabe disso, a briga que está aí na rede social, né? Entre quem gosta do Lula e quem gosta do Bolsonaro, ruins do mesmo jeito os dois, né? Volto a dizer a minha opinião, né? Os dois são muito ruins, porque os dois estão no extremo, e todo extremo é muito ruim. Todo extremo é ruim. Esse fla-flu que está aí na sociedade hoje tem também entrado dentro das nossas igrejas. E a gente vive, principalmente nós de igreja tradicional, uma grande dificuldade em encontrarmos o caminho do centro, onde consigamos fazer as coisas sem formalismo, mas também sem cair na irreverência. Ou seja, fazer com que as coisas fluam pela ação do Espírito Santo de Deus em Deus. Essa é uma percepção que eu tenho, uma preocupação que eu tenho com a igreja atual. Uma outra preocupação que eu tenho é que, às vezes, ou a gente cai no legalismo ou no anonismo. Legalismo é aquele que vive pela lei, ou seja, o que está na lei, basta, pronto e acabou, né? E leva isso ao pé da letra, ao ponto de a lei ser mais importante que o ser humano. Jesus Cristo desconstruiu essa lógica. Quando perguntaram para ele assim, por que os seus discípulos comem no sábado, colhem espigas no sábado? Ele respondeu, porque o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Ou seja, o mais importante é o ser humano do que toda e qualquer lei, porque as leis foram feitas para que Deus abençoe o ser humano. Então nós não podemos cair no legalismo de colocar a lei em primeiro lugar, mas também não podemos entrar no anonismo, ou seja, vivermos uma vida sem lei. Pode qualquer coisa. A gente às vezes escuta isso no meio do povo crente. Ou seja, fomos libertos, então, né, para a liberdade Deus nos criou, e aí Deus nos escolheu, e aí podemos fazer qualquer coisa. Não. Volto a dizer, são dois extremos muito prejudiciais para a igreja atual. Muito prejudicial. Nós não podemos nem viver no legalismo e nem na ausência total de lei. Temos que internalizar a lei, como nós vimos em Jesus Cristo. Eu compartilhei ontem lá com os irmãos e quero muito mesmo que Deus nos proporcione viver um ano em que eu consiga trazer para perto de mim, da igreja de Cristo, um compromisso maior com Deus, os irmãos numa faixa madura da vida, né? Vamos chamar assim, dos 30 aos 50, 50 e poucos anos. Porque a nossa igreja hoje,
basicamente ela vive dois extremos em termos de compromisso. Os mais velhos, que por muitas vezes estão presos às práticas do passado, e uma juventude também comprometida, mas muitas vezes abraçando só o novo e se esquecendo da importância da história do passado. Confesso a vocês, não é fácil ser pastor de uma igreja assim. Porque quando se toma um posicionamento ao lado da tradição, os jovens fecham um sorriso para mim. Quando eu me posiciono ao lado dos jovens, os irmãos torcem o nariz para mim. É muito difícil conviver assim. Nós precisamos, meus irmãos, viver uma igreja que seja efetivamente igreja. Porque o que é a igreja, senão a convivência harmoniosa e pacífica entre as gerações? Isso é ser igreja. Nós temos hoje igrejas que se alicerçaram em um fundamentalismo religioso de 50, 60, 70 anos atrás e estão às portas de acabar. Temos igrejas que eu conheço que você não encontra ninguém com menos de 50 anos. É uma igreja que daqui 20, 25 anos não existirá mais. Os irmãos não conseguem segurar os seus filhos, não conseguem segurar os seus netos na igreja, por conta de um rigor ritualístico, por conta de um rigor tradicionalista. Nós precisamos entender que a igreja e o Espírito Santo, ele trabalha de acordo com as necessidades de cada época. Assim, é mais do que necessário que os irmãos mais velhos compreendam a forma como Deus tem lidado com a juventude nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, uma juventude que parece se esquecer do legado do passado. E que estamos aqui hoje com essas portas abertas por causa dos cabecinhas brancas, eu sempre brinco com vocês assim, que nós temos aí. Esse respeito mútuo é preciso existir. Saber que existe história, que essa igreja já é quase centenária, de que é uma igreja que ajudou a construção dessa cidade, conhecer a história dos nossos irmãos, isso tudo é muito importante, porque quando nós estivermos verdadeiramente aproximados, jovens e adultos, e isso só se dará quando essa faixa etária entre 30 e 50 e poucos anos assumirem responsabilidades na igreja, para serem o elo de ligação entre juventude e idoso. Porque se a gente não tem esse grupo de irmãos comprometidos com Deus, fica esse abismo, essa distância muito grande. Ao passo que se eu e você, que temos dentro dessa faixa etária, nos comprometermos, nós que temos filhos adolescentes, nós que temos filhos jovens, nós que temos filhos crianças, temos que nos comprometer em fazer com que essa igreja não se esqueça do que já viveu pela vida dos irmãos idosos que aqui estão, mas também possamos construir uma nova igreja para que os nossos filhos possam dar sequência a ela. Isso é um sonho para essa igreja de Macaual. Uma outra percepção que eu tenho é que também a igreja se prende muito ou ao racionalismo ou ao emocionalismo. Nós não podemos ter uma fé que não encontre subsídio nos aspectos da racionalidade, porque a isso a Bíblia de Deus chama a atenção. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós devemos empreender o nosso culto a Deus de forma racional, ou seja, um culto que parta de uma decisão deliberada de homens e mulheres que assumem jovens, assumem adorar a Deus e estar com Deus, viver com Deus e aprender de Deus.
Nós temos uma herança, nós reformados, por força da história e da influência do iluminismo sobre nós, em supervalorizarmos os aspectos racionais e deixarmos de lado também o aspecto emocional. A emoção é algo também inerente ao ser humano. E somado à racionalidade, pode fazer de nós uma igreja que adore verdadeiramente em espírito e em verdade. Não se deixando levar pelos emocionalismos. A fé e a demonstração de fé exige de nós essas duas demonstrações. Demonstração de racionalidade, de que fazemos aquilo por escolha própria e não influenciado por ninguém. E vivermos também as emoções quando elas afloram na adoração, na leitura, nas orações, na vivência com Deus. Conhecer a vontade de Deus e buscá-la, né? O próprio Jesus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E conhecer a vontade de Deus e buscá-la sempre, incansavelmente, cada vez mais. E esse é o papel da educação cristã, esse é o papel da escola dominical. Conhecer Jesus e imitá-lo. Se nós não conhecermos Jesus, como poderemos ser cristãos? Se nós não vivemos como Jesus viveu, como poderemos ser cristãos? Se nós não amarmos do jeito que Jesus amou, como poderemos ser cristãos? Nós somos chamados, através da educação cristã e da escola dominical, para conhecer melhor a Jesus e sermos mais parecidos com Ele. Como disse há pouco, nós somos chamados para isso, meus irmãos. A partir do momento que conseguimos caminhar sozinhos, trazer alguém para junto da gente que ainda está engatinhando. Fazer discípulos é fundamental. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que a igreja foi chamada, é para isso que você está aqui. Fazer discípulos. Se nós não nos preocuparmos com a evangelização e não nos oferecermos para discipular outra pessoa, nós estamos brincando de igreja e fazendo disso aqui uma associação recreativa. O que diferencia a igreja do Lions Club, do Rotary Club e de uma outra instituição é o fato de nós nos apegarmos a Deus, vivermos por Deus e nos preocuparmos em levar outras pessoas também para Deus. Por fim, amar e assim demonstrar conhecimento de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. De nada vale o conhecimento se nós não tivermos amor. Isso Paulo trabalha de forma exaustiva naquele poema, naquela música, do capítulo 13 de 1 Coríntios. E que vale o conhecimento se nós não amamos. Nós somos chamados para amar. Amar as pessoas do jeito que elas são. Amar as pessoas da forma como elas se nos apresentam. Amar as pessoas de acordo com aquilo que elas necessitam de Deus. Para que possamos ser instrumentos de Deus. Se nós não amarmos, se nós não nos amarmos uns aos outros, de nada vale aquilo que nós fazemos. O que traz significado para o nosso ajuntamento, para a nossa comunidade, é o fato de nós nos esforçarmos para nos amarmos uns aos outros e amar também a todos aqueles que precisam de Deus. Se nós não amamos, não conhecemos Deus. Esta é uma realidade triste, uma realidade dura,
mas uma realidade que deve orientar a nossa vida. Portanto, se nós, enquanto igreja, temos dificuldade eu tenho dificuldade em amar as pessoas, eu devo me esforçar para isso. Para que Jesus, para que Deus transforme a minha vida e eu possa amar. Não existe discípulo que não ame. Não existe discípulo que não ame. Porque o discípulo, ele visa ser igual ao seu mestre. E Jesus amava os seus. Portanto, assim como eu vos amei, o meu mandamento é esse: vos amem também uns aos outros. A educação cristã proporciona tudo isso. E nós queremos, através da nossa escola dominical, instruir para a vida, desde os nossos pequeninos que estão aí no colo de vocês, as nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Instruí-los para que, através do processo da educação cristã, nós nos tornemos verdadeiramente cristãos e parecidos com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos proporcione isso. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja ensinadora, uma igreja educadora. As mudanças que nós teremos a partir do próximo domingo, meus irmãos. A nossa escola dominical continuará sendo das 10 às 10h30, mas uma mudança que nós percebemos na nossa reunião de crianças, das 9 às 10h30, né? Não falei? Das 9 às 10h30. Nossa escola dominical continua sendo das 9 às 10h30. Só que o que nós percebemos é assim: a abertura e o encerramento da escola dominical eram redundantes. Porque eu falava no domingo, o superintendente falava, eu falava, nós sentávamos no domingo, eu trazia os recados. Só que a hora do encerramento eu tinha que falar tudo de novo, porque alguns irmãos não tinham chegado, pela necessidade de enfatizar mais uma vez recados, e aí ficava assim, muito parecido, encerramento, abertura e encerramento. E aí o que nós decidimos? Até para ter mais tempo de sala de aula. Que a escola dominical vai começar direto já com a aula. Tá bom? Então, conforme você for chegando, adultos vão ficando aqui, os diáconos vão estar orientados para a porta para trazer essa orientação. Os adultos já vão entrando, 9 horas nós começamos a aula da escola dominical. Assim como os jovens, os adolescentes e as crianças. Cada um se dirigirá direto para a sua sala de aula. Você que é pai de criança, você precisa chegar pelo menos 5 minutos mais cedo, para ter tempo de levar o seu filho na sala dele e voltar aqui para chegar aqui antes das 9 horas. Né? Então, você que tem filho pequeno, não chegue em cima da hora. E se você chegar em cima da hora, você vai perder tempo, tendo que levar o seu filho até a sala de aula dele e tal. Então, chegue mais cedo e para que 9 horas nós iniciemos. E vamos ter então aula de escola dominical das 9 até as 10. Joia? Das 10 às 10h30, então, o encerramento, onde nós cantaremos um hino, onde as nossas adolescentes estarão tocando, onde nós traremos os avisos, onde ouviremos os relatórios. Né? Então, o encerramento ele terá um tempo maior, 30 minutos, né? Das 10 às 10h30. E nós estamos combinando assim: às 10 para as 10 será tocado o primeiro sinal de aviso, avisando que faltam 10 minutos para todos entrarem. Às 5 para as 10, um segundo aviso de que faltam 5 minutos para entrar, e quando o terceiro sinal for dado, é o sinal de que todos já precisam estar aqui dentro para o encerramento. Tá joia? Continuamos buscando professores para a sala de crianças, e eu gostaria muito também de um grupo que trabalhasse com pré-adolescentes. Nós temos um grupo muito bacana de pré-adolescentes, e de verdade, nós precisaríamos aí separar os nossos adolescentes
de 11 a 14 e um outro grupinho de 14 a 17. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós precisamos de professores que se comprometam, que entrem na nossa agenda, que entrem no rodízio dos professores. Né? Precisamos de professores que fiquem com essa turminha aqui dos 11 aos 14. Né? Precisamos de irmãos que fiquem com os nossos pequeninos. A Mara ainda está sozinha. Oi? Então não vamos ter duas mãos, tá bom? E aí vocês se revezam cada domingo um, porque a ideia, meus irmãos, é em todas as salas nós termos, à exceção de adolescentes e jovens, mas que nós tenhamos em todas as salas pelo menos 2 professores, para que quando um estiver lá, o outro está aqui dentro, não perder muita coisa, né, do que está acontecendo com os alunos. Né? Então essa é a nossa ideia, tá bom? Então, para os pequeninos, alguém com a Mara, e crianças alfabetizadas, que hoje a Silamara e a Madalena trabalham com elas, eu também gostaria que mais pessoas se voluntariassem, porque é uma turminha que exige muito, exige preparo, e se tem sim sobrecarregado essas nossas jovens. Né? Hoje só tem a Ana, nós precisamos de mais alguém. Se alguém quiser ajudar também, dê o seu nome para mim, ou dê o nome para o Julinho, que é o nosso superintendente da escola dominical. Então, participem, meus irmãos. Eu conto com vocês, conto com o voluntariado de vocês, que vocês possam se oferecer, porque igreja, ser crente é ser servo, servir. Então, que você se voluntarie para ajudar em todas essas demandas que nós temos. Ok? A Isa continuará responsável pela área da música na escola dominical, então ela continuará tocando os hinos, preparando os nossos adolescentes para a apresentação deles. Né? Então, não só adolescentes, eu estou dando mais aula só para adolescentes, a Adriana também está fazendo aula. Né? Então, a Isa continua à frente da parte de música da escola dominical. Joia? São esses os recados que eu tenho para dar. E aí, então, eu termino chamando todos vocês ao compromisso de frequência para que a nossa escola dominical alcance, nesse ano de 2018, patamares melhores de frequência do que nós tivemos em 2018. Já dei o relatório para vocês, né? Já foi apresentado. Precisamos melhorar os nossos níveis de participação. E fundamental também, já que às 9 horas nós iniciamos com a aula direta, que todo mundo chega no horário. Você coloca o relógio para despertar 15 minutinhos mais cedo, você tem o hábito de chegar sempre 9h05, 9h10, se você chegar vai perder o começo da aula. Né? Então chega um pouquinho mais cedo, para você pegar desde o início, tá bom? E aproveitar todo o tempo. Né? Vamos orar encerrando a nossa escola virtual. Mais uma vez eu agradeço a todos que trouxeram café da manhã para a gente passar aqueles momentos de comunhão juntos. À noite tem mais, venha preparado para nós adorarmos o nome do nosso Deus. Oração, além dos nossos pedidos comuns de oração, orarmos pela Jo. Né? Ela é responsável por abrir a igreja hoje, mas não pôde vir por causa de labirintite, né? Não acordou bem, então vamos orar pela Jo, tá bom? Não esqueçam de orar por ela nessa manhã. Deusinha também pede oração para sua irmã, né, Cleusa? Para que Deus possa ter um princípio de infarto. Então, vamos orar também pela irmã da Cleusa. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, por essa manhã tão agradável em que passamos em comunhão contigo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve aqui, disposto, ó Deus, para ouvir e aprender mais de Ti. Obrigado pela comunhão em Cristo Jesus. Estreita cada vez mais esses laços entre nós. Ó Deus, cuida da nossa igreja. Mantém-nos, ó Deus, perto de Ti. A começar pelas nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos.
e cada vez mais possamos ter prazer em conhecê-lo e viver do jeito que o teu filho viveu. Para isso, usa a escola dominical, ó Deus. Usa cada professor, usa a superintendência no cuidado de tudo que acontecerá, para que possamos, ó Deus, sermos abençoados através da nossa escola dominical. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja comigo e com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.